paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a sua sexta-feira. Foi num dia de sexta-feira, né, meus irmãos? Há muitos anos atrás, né? Que o Senhor Jesus deu a vida, né? Ali naquela cruz, para resgate daqueles que crê no seu nome e aceita a sua palavra e obedece. Nós, os gentios, não tinha direito nenhum, porque até mesmo quando ele veio, você vê ali, né, Mateus, Marcos, Lucas, ele pregou para os judeus. Quando aquela mulher cananeia foi lá, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada, ele já diz, olha, eu só vim para os da casa de Israel. Não vim para você não. Não é lícito eu pegar o pão dos filhos que era de Israel e dar para os cachorrinhos. Ela diz, ô Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ele diz, grande é a sua fé, vai, seja feito como você está pedindo. A filha foi liberta, através da humilhação dela. Mas Jesus foi bem claro, ele não estava ali por causa de outra gente. Era por judeu, e os judeus não quiseram, né? Muitos quiseram ali, muitos aceitaram Jesus, mas muitos não. E deu no que deu, né? Na morte dele, ajudaram a matar ele. Rejeitaram ele, mas Jesus também já deu a sentença para eles, né? Mas se não vier o caso agora, eu não vou levar porque é muito longe a história, né, irmão? Tudo que está acontecendo hoje, o Senhor Jesus disse que tudo mal que eles fizerem ia cair nas gerações futuras. E quantas vezes eu quis juntar vocês, Jerusalém? Como a galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês vão ficar deserto. Até que diga, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, até quando Jesus voltar novamente. Esse cara o deserto. Diz, irmão, no estudo aí da Bíblia, que no ano 70, Jerusalém foi invadida, irmão. E esses judeus foram mortos, torturados, mortos de fome, sofreram judiação que não tem explicação. Horrores sofreram, viu? Vocês podem pesquisar no YouTube que vocês veem o que aconteceu. Irmão, era fome. Eu vi um estudo que as próprias mulheres comiam até seus filhos. Viu, irmão? A coisa foi difícil, já para cumprir a rejeição de Jesus. Porque Jesus falou, vocês não me querem? Pois então vocês vão pagar o preço, vocês vê? O holocausto, o que aconteceu, né? Então, meus amados irmãos, Deus não é brincadeira. Eu assisti o vídeo da irmã Nadir, eu vou falar irmã Nadir porque sempre que Deus manda orar para ela, Deus fala irmã Nadir, não fala pastora nem bispa, não. Irmã Nadir. Porque Jesus não tem pastora com título físico, mas ele tem pastora com título espiritual. As nossas obras, amém, meus irmãos? Que Deus mostrou para minha irmã da fé, para cuidar de mim, amém? Mas é no mundo espiritual, ela não era pastora, ela era uma membra, que era cheia de obra boa, amém? Então, ela disse assim que Jesus chamou nós para liberdade, mas não é para liberdade do pecado, amém? Porque o próprio Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele falou que é para nós negar nossas vontades. A nossa vontade, se for de Deus, amém. Se não for, não interessa. Você tem que viver para Jesus como o pastor que morreu ali, né? Muitos usam meu nome, pregam meu evangelho, mas não vive para mim. Quer viver para si. Quer viver para as suas vontades. Amém? Não é para, como diz isso aqui, não é uma perseguição. É uma tradução dentro da Bíblia do que ela falou. Amém? Ela fala assim da Deus amor, do missionário Davi Miranda com uma certa raiva, né? Ela saiu de lá do evangelho verdadeiro e quer criar um evangelho para ela.
É claro, e outra coisa, Manadim, não precisa ficar maltratando as pessoas, debochando, não. Isso não vai fazer a senhora ter crédito ou descrédito. Porque as pessoas, muitos são inteligentes e não acreditam no que a pessoa fala. Eu já vou começar esse negócio de revelação, é que Deus me revelou e que Deus me revelou. O apóstolo Paulo foi bem claro, ele diz, né, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que ele falou, nós ou se aquele que vier, ou um anjo de Deus que descer do céu, trazendo outro evangelho, que não seja esse que eu tenho trazido para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Amém? E sobre o casamento, irmã Nadir, é claro que não, quer dizer, que não precisa, os pastores de Deus que a senhora está menosprezando aí, que prega a verdade, é claro que eles estão falando, eu mesmo que não sou pastora, eu posso ser pastora espiritualmente, né? Mas fisicamente eu sou apenas a irmã Maria José, viu? Eu falo aqui irmã Maria, mas meus dois primeiros nomes é Maria José, amém? Então, eu trago essa verdade como o segundo casamento. Não precisa ser muito inteligente para saber que um casamento de uma criança... peraí, deixa eu voltar de novo. Os pastores aqui do Brasil que pregam a doutrina, a verdade de Cristo que a senhora está esnobando ali, ele está falando do casamento do Brasil, o casamento de hoje, o casamento legal. Está entendendo, irmã? É claro que se você pegar uma criança de 3 anos e casar ela, claro que não vai consumar esse casamento, eu creio que não, né, irmão? Não vai consumar esse casamento com aquela pessoa que o pai casou em outros países aí que é cruel. Não, agora se essa criança crescer, né, ali ficar jovem, tiver um jeito dela fugir, escapar dessa escravidão, ela pode fugir, esse casamento é anulado, não vai valer de nada esse casamento de criança. Agora eu não sei como é que funciona esse trem, se é consumado ou não, não sei. Mas mesmo que seja consumado, esse casamento não vale. Por que não vale? Porque é forçado. Por exemplo, se pega uma mulher, um estuprador, pega uma mulher e estupra. A mulher tem culpa? Não. Por quê? Porque ela foi forçada. Ela não há culpa para ela, há culpa para quem a forçou. Nós que temos Jesus na vida, nós somos inteligentes, não somos burros. Agora, todo casamento que é feito com 38, ou você casa ou te mato, né? A pessoa não quer aquele casamento, né? Deus dá o escape porque foi forçado, eu não quis, né? Ou eu tinha uma escolha, ou eu morri ou eu casava. Aí outros 500, entendeu, irmã? Criança. Olha, na Índia para lá, se eu não me engano, esse país para lá, as mulheres são judiadas. Irmão, eu vi uma reportagem uma vez que eles cortam toda a parte íntima da mulher, irmão. Corta tudo, não fica nada, irmão. Só fica, sabe o que, irmão? Com perdão da palavra. Não vou nem falar. Me deu uma palavra inteligente agora. O furinho, Não fica nada, não fica aquela coisa que Deus fez, né? Bonitinha, não. Aquilo é cortado, tudo. Só fica o furinho. A mulher fica totalmente horrível. Então há muita judiação em certos países, por aí afora, a respeito das mulheres. Isso é reportagem, não é que eu estou falando, inventando, reportagem que eu já vi. Irmãos chorando, criança chorando para não fazer isso. Isso vai na marra, é crueldade, aí já é tortura, irmão, abuso. É opressão do Satanás nesses países terríveis aí, tem sofrimento horríveis. Amém? Mas no tempo de Jesus, que ele falou sobre o casamento, Pedro, Paulo, né? Hoje no Brasil, né, irmãos e irmãs? Nós estamos falando do casamento legal, do casamento assim, você viu a pessoa, vou casar com fulano, não interessa se ele é católico,
Se você está no mundo, lá, se você é católico, você vai casar com um católico, vai apresentar lá na igreja católica, não interessa. Porque o que te prende nesse casamento é a consumação do ato e o civil. A assinatura que você assinou ali no civil, ela só desmancha o casamento legal com duas pessoas que quer, que concorda. Amém? Só vai ficar livre dessa pessoa quando ele morrer. Amém, meus irmãos? Então, ai, irmã Maria, mas eu casei, eu era jovem e meu pai trabalhava lá na Umbanda, ou onde for o Espiritismo, e eu casei lá. É claro que foi apresentar lá para o Pai de Santo abençoar eu lá no casamento, não importa, era a religião da pessoa. O que importa é que a pessoa quis e casou no civil. Depois ela aceitou Jesus e veio para o Evangelho, vou largar o marido? Não, Jesus vai abençoar aí, né, repreender todo o mal e você segue a vida que segue. Estão vivendo bem, então, ainda continua se amando? Amém. Amém, meus irmãos? Deus não leva o tempo da ignorância da pessoa lá, se ele casou lá no mundo, legal, né, solteiro com solteiro ou viúvo com viúvo, não precisa se largar daquela pessoa, ela pode ser o que for lá, né? Para vir para o Evangelho, quando você chegar no Evangelho, né? A não ser que você esteja debaixo das pancadas, da paulada, do maus trato, né? Correndo até perigo de vida. Ô, irmã Maria, não tem como viver. Larga ele e segue o seu caminho com Jesus. Muitos acham, irmãos, que casamento é felicidade. Quem falou que casamento é felicidade? O apóstolo Paulo diz que casamento é tribulação na carne. Agora, os filhos é a herança do Senhor, os filhos é uma bênção perfeita. Mas casamento é tribulação na carne, disse Paulo, pelo Espírito de Deus, pelo qual Paulo não quis casar e nem sentiu falta e nem se sentiu escravo oh, meu Deus! Ó, irmãos, eu casei 2 vezes, de solteira e viúva. Tem mais de uns 12, 13 anos que eu fiquei viúva do segundo. Hoje que eu entendo o que é liberdade, o que é felicidade, é estar só. O casamento de solteiro, você precisa casar para você ter seus filhos. Você casa, teve seus filhos. Ô, irmã, não deu certo, eu tô com os meus filhos pequenininhos, deu um jeito para você criar seus filhos, porque a tua bênção você já recebeu. Não vá atrás de outro homem, não, irmã. Só se o homem tá vivo aí, ó. Não vá atrás de outro homem. Muitas mulheres vão atrás de outro homem, põe dentro de casa, mesmo não podendo. Esse homem acaba abusando dos filhos, matando os filhos. E abusando dela, judiando dela também, até mata ela, então não vale a pena. Nós temos que ser espiritual para entender as coisas de Deus. Amém? E fica, ai, e se a mulher foi nova, o casamento não deu certo, a mãe não foi nova, mas se ela serve o Senhor, o Deus dela é vivo, irmãos. Se for vontade de Deus, que é dela, não deu tempo, irmã, nem de ter um filho, irmã Maria. Se for vontade de Deus dela ter um filho e casar de novo, Deus vai julgar a causa dela no tempo certo e vai deixar ela livre. Ela não precisa adulterar aí para casar com outro. Por que eu digo isso? Por mim. Tudo que eu falo para vocês, meus amados, é dentro da Bíblia e eu vivi. Não é ouvindo revelação, uma revelação tem que ter um cuidado. Porque quando eu não tinha discernimento de espírito, irmão, eu tinha revelação e dizia assim, você vai ver tal coisa no outro dia. Eu via. E era mentira, irmão. Não era Deus me revelando. Aí uma vez eu estava pedindo, né, irmão, o dom, né? E ali o Senhor disse para mim assim, na igreja, o dom que você precisa é de discernir os espíritos. Porque muitas vezes você acha que Deus está revelando, Deus não está revelando. Mas a revelação que eu creio e não falha é essa. Amém, irmãos? Então, o casamento é assim, foi forçado. Você pode ser adulto, você pode ter 20 anos aí. Me ponharam um revólver e falaram para não casar. E eu fiz tudo na marra, concluí o casamento na marra. Esse casamento valeu, irmã Maria? Claro que não.
Entendeu? Tudo que é forçado, você está livre. Ô, irmã Maria, eu casei com um homem aqui no Brasil e eu achava que o homem era solteiro, ele me enganou, depois fui descobrir como é casar lá nos outros países. Você pode largar ele porque você foi enganado, o cara é casado, esse casamento não valeu, mesmo concluído, você sendo solteira, ter a consumação carnalmente. Pode largar ele, né, como a Igreja de Deus Amor mesmo fala, porque você foi enganado e o cabra é casado. Você casou aqui, você é casado aqui, em outros países, onde for. Amém? Você está livre, porque você casou como casado. E quem casa como casado, divorciado, sendo solteiro ou viúva, você está livre. Você pode largar ele e casar com uma pessoa livre, porque esse casamento não valeu, porque você casou, você não casou. Você pôs um adultério no papel. Amém, meus irmãos? Então vamos ser inteligentes, porque Deus não fez nós burros. Amém, meus irmãos? Deus fez nós ser humano inteligente. Então, claro que até chega a ser nojento, né, irmão? Casar uma criança. O que a criança sabe, irmão? O que a criança sabe? Que escolha ter uma criança? A culpa é toda, vamos supor, é dos pais. Aquela criança não leva esse pecado, porque é dos pais que fez a criança fazer tal coisa, amém? E outra coisa, irmãos, deixa eu ver, sobre lutas marciais, misericórdia, negativo. Isso é negativo, irmão. Por quê? Jesus, ele usou alguma luta para se defender? Não. Quando perseguiram num canto, ele saía do meio do povo e ia para o outro lado. Ah, os apóstolos usou a mão, alguma luta para se defender? Não. Não, eles apanhou, foram apedrejados e foram mortos. E Jesus diz, olha, vão perseguir vocês e vão matar vocês, né? Mas uns vocês não se preocupam, vão ser presos, não se preocupam que eu vou dar a palavra. Deus não falou assim que se chegar alguém para nos matar, irmão, o que nós temos que fazer? Investir na pessoa. Olha, eu já assisti pessoa que se defendeu através da luta marciais. Uma mulher foi se defender de um bandido, ela tinha luta, a mulher do mundo. Irmão, tem que pôr a perna no pescoço do homem, tem que sentar em cima do homem, é um horror. Você está entendendo? E o homem ficou tudo ensanguentado naquela luta ali, naquela peleja ali, irmão, pensando que é fácil. Amém? Isso não é para crente. A outra virou até piada aí na internet. A mulher acho que não tinha tomado banho, irmão. E sentou quase em cima da cara do homem, o homem começou a gritar lá que não aguentava o mau cheiro. Então, misericórdia, Jesus Cristo, que horror. Irmão, artes marciais não é para crente. A arma do crente é a Bíblia. Olha, deixa eu contar a experiência minha, tudo que eu falo aqui é vivência, é por experiência. Foram na minha casa para matar meu primeiro marido. Como era ordem divina, matou. Mas não matou a mim, nem meus filhos. Foram na minha casa uma vez para matar um filho, mas era o diabo. E eu clamei o sangue de Jesus, não matou. Ele era adolescente ainda, né? Não matou. Você está entendendo? Deus livrou. Não? E esse homem perguntou para ele depois, mas fizeram uma confusão que teve lá, e eles conversaram e resolveram aquilo numa boa. Está entendendo? O problema deles numa boa. E falou, o que a sua mãe faz da vida? Ele disse assim, a minha mãe é serva de Deus, mulher de oração. Ele diz, olha, tu vai para a igreja com a sua mãe, porque eu só não te matei por causa dela. Mas eu usei armas, o faca, o pau, não. A arma da fé do sangue de Jesus. E Deus mandou socorro lá e nada aconteceu. Nenhuma violência aconteceu. Você está entendendo, meus irmãos? Agora, tem muitos que falam, não, você tem que ter uma arma de fogo dentro de casa, vi aí para te assaltar, mete bala. O que sucede? Você vai, mete bala, a pessoa também manda bala de lá, tu é atingido, morre. E você mata a pessoa também e você morreu sendo assassino. E Deus queria te levar. Aí que tá. E era um plano de Deus para te recolher. E tu vai e mata, e tu perde a sua salvação na hora da morte. Então, certos, a irmã Nadir, tem muita coisa que ela ensina a verdade. O que é verdade, nós vamos... Eu concordo, me calo, é verdade. Mas tem coisa que ultimamente, ela não mostrava isso antes, né? Agora ela começou
pôr isso mostrar isso em um horror. Você está entendendo, meus irmãos? Então, os pastores, a arte marcial não é para crente, viu? Não é para crente. O crente pode fazer exercício? Pode. Faz caminhada, você pode correr com roupa decente, né? Sai aí, irmã, põe um tênis, se você quiser correr aí, corre. Não tem nada demais, você está decente, você não está escandalizando ninguém. Ou você compra a esteira, põe dentro de casa, aqueles aparelhos de ginástica, faz você dentro da sua casa. Agora, você ir numa academia não é bom, por quê? Os seus olhos vai ver muita coisa que não é bom. Se você for meio carnalzinho, tu vai sair de lá todo perturbado e pecando com teus olhos, porque a mulher tá daquele jeito. Os homens também tá daquele outro jeito. Então, é melhor você fugir da aparência do mal. Então, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Amém? Então, o dinheiro que nem ela falou, o dinheiro é o seguinte, quando você põe o coração no dinheiro e tem muito dinheiro, seu coração está no dinheiro, ele se afasta de Deus. Amém? Então, é diferente também, né? Outra coisa, é quando você, às vezes é ganancioso e passa por cima de todo mundo para enriquecer. O dinheiro é raiz de todo mal. Mas é uma coisa que você tem que saber usar ali, mas é diferente dos outros assuntos. A luta marcial para crente não funciona. Amém? Porque no fundo, mesmo aprendendo, você tem que usar uma certa violência. Por quê? Porque ali na luta, você vai derrubar o seu companheiro no chão, um vai vencer o outro. Mesmo sendo o professor e você. Ali uma hora o professor vai te agredir de certa forma e você. É uma coisa maligna, estranha. Tudo é tudo, não é bom não. Então o que eu falo? Eu pedi a Deus a palavra. Senhor, eu vou na palavra, irmão. Pode crente fazer luta marcial? O que o Senhor diz? Se a tua mão, né, te escandalizar, corta e lança fora. É melhor você entrar no céu sem a tua mão do que você ter a sua mão e você ser lançado no inferno. Então isso vai escandalizar. Como assim? Crente lutando a luta, né? Porque esse tipo de coisa é uma violência, né? E muitas vezes não te defende, porque quantos que você vê aí no YouTube, que eu já vi, pessoa que era professor, saindo da academia, recebendo um monte de bala e morrendo. O que adiantou a defesa dele? Nada. O dia que Deus permite você morrer, você morre. Quando eu era casada com o primeiro marido meu, um homem que era o rei da arte marcial lá naquele bairro, um dia acharam ele morto lá no triozinho, lá no meio do mato, a paulada, irmão. Mataram ele de pau. Eu falei, ué, mas o que adiantou ele ser o famoso na luta? Entendeu? Tem luta que a pessoa com arma de fogo te mata, um pau te mata, você sabendo lutar. Juntaram uns lá de pau e macetaram, mataram. E quanto animal, onça, cobra, isso aí não é com luta marcial. Isso aí você tem que fazer um curso com os bombeiros. Irmão. É com os bombeiros. Com pessoa que entende de bicho. Como é que eu faço para me sair de uma cobra? Como é que eu faço para me sair de uma onça? Com uma arma de fogo no mínimo, uma onça, né, irmão? Ou com uma arma de choque. Você tem que, quando você vai nesses perigos, você tem que ter uma arma de choque para atirar no animal que você não quer matar, para ele cair lá duro lá, para você fugir. Não é com a arma da mão. Não, isso só foi Davi, viu, meus irmãos? Mas era pelo Espírito de Deus que ele lutava lá, viu? Então você vê que tá fora. Você tá entendendo, irmão? Não bate. Arte marcial para crente negativo. Porque o diabo vai arrumar um laço e você vai aprontar e aí você vai perder sua salvação. É como o crente não pode ter arma de fogo, porque o diabo arma o laço, você vai usar arma de fogo. Você está entendendo, irmão? Você tem que fugir da aparência do mal. Amém? E Jesus falou assim, se te dá um tapa no rosto, vira o outro. Jesus não disse assim que é para você agredir, não. Amar os teus inimigos. Jesus não mandou você se defender de nada. Porque Ele é que te defende, Ele é que te guarda, Ele é que te livra. É tudo pelo espiritual, no mundo espiritual. Você tem que se revestir das armaduras de Deus para você vencer o diabo
e Deus te livrar do homem mau. Amém, meus irmãos? Foi isso, foi o casamento que eu falei, as artes marciais. Você vê o casamento, mais falando sobre o casamento o encontro de Jacó com Raquel. O pai dele falou, você vai lá no judeu bem próximo, lá nos nossos parentes mesmo, e pega uma mulher lá, uma moça lá para tu casar, viu? Não vai pegar moça desconhecida aí, não. Vai pegar lá, você arruma uma moça, escolhe uma moça lá para tu casar. Aí ele saiu, né? Todo animado, foi lá. Chega lá, logo de cara, Deus já colocou, porque era abençoado, né? Deus já colocou logo a Raquel, ele viu a Raquel, ele chorou. Quando ele viu a Raquel, ele chorou, porque ele já sentiu amor por ela. Mas como ele já estava fugido, porque enganou o irmão, Deus falou, tu vai ser enganado também. Porque o que você planta, você colhe, irmão. E ali foi, irmão, Jacó falou com Labão, o pai dela, disse, eu amei a Raquel, então eu quero que tu me dê como esposa, né? Trabalhou ali por ela, né? E ali, quando venceu o tempo, o casamento, a coisa lá era tão estranha, que o pai deu a Leia para ele, de noite, né? No escuro, que ele possuiu a mulher. Quando foi no outro dia que ele viu que não era Raquel, coisa nenhuma, era Leia. Quando ele vai no outro dia, acorda que olha a Leia lá perto dele, nós foi lá reclamar, por que você me enganou? Eu amo a Raquel, tu me deu a Leia. Ele diz, não, a mais nova não casa antes da mais velha, não. Não, ela é primogênita. Ele teve que trabalhar mais 7 anos, irmão, com a Leia, a mulher que ele não amava do lado, mas também não a desprezou, ficou com ela. Porque aquele tempo uma coisa era séria, mas era justa. Você está entendendo? E ali, depois dos 7 anos, ele casou com a Raquel, a mulher que ele amava. Você está entendendo, meus irmãos? E ali, meus irmãos amados, você vê como é que é a coisa. Mesmo ele não querendo, uma ficou. E a outra ele casou de todo o coração. Porque aquele tempo ali, né, irmão? Podia se ter até 1000 mulheres como Salomão. Amém? Hoje, muitos falam, que hoje é liberdade. Não, hoje é uma de solteira e uma depois da morte. Viu? No casamento legal. O que é casamento legal? O casamento que você casa porque você quer, o casamento que você casa solteiro ou viúvo. Amém? Viúvo com solteiro, ou viúvo com viúvo, ou solteiro com solteiro. Amém? Esse é o casamento legal. Você casou com essa pessoa aí? Se deu certo, amém, vai até o fim, até morrer de velhinho os dois. Se não deu certo, cada um pro seu rumo, mas fica só. Mas como é que eu ficar só? Você não pode ficar sem Jesus. Quem disse para você que casamento é felicidade? Quem foi que te disse? Eu casei 2 vezes, de solteira e viúva. Casamento não é felicidade, porque assim desmentiu o que Paulo falou. É tribulação na carne. Jovem, você tem aquela felicidade sem nenhum problema quando você está na casa de sua mamãe, de seu papai. Você casou, minha filha, põe assim junto com o enxoval. Você vai precisar. Às vezes o marido é até bom, mas é problema nas outras partes. Você vai ter tribulação. Sabe, irmão, um desassossego. Uma hora você... Sabe, o homem está te querendo, você não está querendo o homem. É aquela tribulação total. Você está entendendo? Então, casou. A ordem de Deus é que até a morte separa. Você continua ele até morrer de velho. Não deu? Por causa da violência ou traição, não consegui te perdoar. A violência é demais. Larga, segue seu caminho com Jesus. Jesus é seu tudo. Larga, está com criança. Você já recebeu sua bênção, irmão. Sua bênção para cuidar de você na velhice está aí. Eu tive as minhas 2 bênçãos, meus 2 filhos. Um cuida de mim. Então, olha assim, eu fico glorificando a Deus, né? Eu sofri tanto com a casquinha ruim, meu pai, né? Só que o meu primeiro durou 4 anos, 8 meses, o outro acho que nem 7 anos, porque o segundo você não tem muita paciência. Eu não ia ficar brigando com ele, eu falava, vai embora, pega suas coisas e vai embora. Ele chorava e voltava. Eu acho que foi mais de umas 100 vezes, irmão, que ele foi e voltou, foi e voltou. Até que o meu filho foi crescendo, até que o dia ele olhou assim e disse assim, olha, você vai embora, só que você não volta mais, porque eu não te aceito aqui. E o menino com 17 anos, mas começou a trabalhar, me ajudar, ele cuidava da casa sozinho. Já vai fazer 30 anos em outubro, nunca ficou sem trabalhar, irmão. É um menino que é uma bênção do céu.
Um homem de verdade. Se os dois que tivessem casado fossem homem de verdade, né, irmão? Eu evitava tanta coisa, mas era preguiçoso, não queria trabalhar. O homem, quando é homem, quando presta, desde pequeno. Sabe, mas desde jovenzinho ele já mostra o sinal que presta. Irmãos, Deus é tremendo, amém? Então, quando a pessoa é novo, muito novo, não teve filho, não deu certo, você vai orar ao Senhor. Você é serva de Deus? Sou. Você vai orar ao Senhor e esperar nele. Porque muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Chegou o tempo na provação na sua vida. E Deus prova você naquilo que você mais ama. Às vezes é seu marido que você mais ama, de repente ele vai embora com outro. De repente não dá certo. Mas meu Deus, é o que eu mais amava, Jesus. É ali que Deus vai provar se você ama mais ele ou o homem. Se você ama mais a Deus, você vai ficar esperando em Deus. Oh, meu Deus, é minha prova, eu tenho que vencer ela. Mas se você não ama Jesus, se você ama mais o homem, as coisas materiais, você vai largar Jesus e ficar com o material. Você vai casar de novo, enfim. Amém, meus irmãos? Então, o dia da provação chegou na sua vida. Amém? Os meus 2 casamentos foi provação. E hoje vou ficar, ô Senhor. Ó, tem mais de 13 anos que eu tô sozinha. Ó, irmã Nadia, eu tô mais de 13 anos sozinha, eu vou fazer 59 agora no fim do ano. Eu poderia ter casado de novo. Por que eu não quis? Não quis e Deus me livre. Porque eu sei que isso não traz felicidade, mas tribulação, Paulo diz. Amém? Eu casei, mas não, eu vou tentar a segunda para ver. Eu tinha 32 anos, né? Vai dar certo. Agora Deus diz: olha, da raiz da cobra que te feria vai nascer um basisco. Tua prova é nisso aí. Eu quero você para mim. Não vai dar certo. A sua prova é nessa parte realmente. Certinho. Amém? Agora eu tô triste. Oh, meu Deus, queria um companheiro do meu lado. Quero nada, menino. Eu quero é sossego. Eu quero é paz na minha vida, orar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quero. Né? Digo pro meu filho, ó, meu filho, tô em tal lugar. Pra ele saber onde eu tô, né? Claro, todos nós falamos um pro outro, aonde vai. Tô aqui, tô ali, não tem negócio de dizer, ai, não quer que você vá. Mas apesar que também, quando era para as coisas de Deus, não adianta nem falar, meu filho. Não vai falar. Amém, meus irmãos? Então, eu recebi minha liberdade. Agora muitos recebem a liberdade e querem atazanar a sua liberdade, meus irmãos. Amém? Sabe, seja livre, se você pode ser livre, seja livre. Paulo disse assim, olha, se você foi para Jesus, ó, Paulo diz lá nos casamentos, lê 1 Coríntios 7, lê inteirinho, você vai entender o seu casamento. Aí ignora Paulo, não, Paulo é o apóstolo gentil, se você ignorar o ensinamento de Paulo, você está ignorando o nosso ensinamento, porque Jesus, nós temos que obedecer hoje, claro, o que Jesus falou lá quando ele veio, mas ele estava falando ali para o judeu. Mas como ele enxertou nós nele, serve para nós obedecer a sua palavra na obediência, né, irmãos? Ali nos ensinamentos, ali de pecado, que não é para nós pecar, ali no que ele falou. Amém, meus irmãos? Mas Paulo foi bem claro, né, em Romano 1:7, as cartas de Paulo sobre o casamento, que o direito que a pessoa, no casamento legal, ele só tem direito de casar a segunda vez depois da morte do cônjuge. Amém, meus irmãos? E outra coisa, qual é outro assunto que a irmã Nadir falou? Sobre pano. Pano. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Sobre perfumes. Perfumes, você não pode comprar perfume de artista e nem de Bolsonaro. Bolsonaro teve perfume, aí a cantada caiu em cima. Irmão, se usar um perfume daquele homem que trouxe tanto mal pro povo, gente morreu, se mataram por causa daquele homem. A cadeia tá cheia, irmão, porque ele só incentivou o ódio e jogou o povo na sarjeta. E ficou aí por cima, querendo se safar. Não vai não, Deus não vai tirar esse castigo. Ele vai pagar o preço, irmão, viu? E perfume de artista, pessoa que você idolatra, não pode. Se comprar um perfume, você compra um perfume que não tem nome de artista, e apresenta a Deus. Né? Agora, se você sentiu de Deus de não usar aquele perfume, não usa. Vê outro. Amém? Apresenta a Deus. Hoje, irmãos, o segredo das coisas tem que ser... E roupa. Eu fui numa loja comprar um conjunto uma vez, há muitos anos atrás. Isso eu guardei para mim como experiência.
Tinha um estampadão grandão, umas florzona verde e preto, aquelas flores do tamanho da mão. Que loucura foi aquela minha. Chamativo. E tinha um florado, mas só que ele era cinza, tipo assim, dessa toalha aqui, cinza. Um rosinha, quase dessa cor aqui, meio, sei lá, marronzinho clarinho. Eu olhei para aquele e disse, ai, que coisa apagada. Não tem flor, mas é apagada. Eu senti naquele momento aquele toque dentro de mim. Compra esse. Eu disse, não vou. Irmão, na hora eu não prestei atenção que foi Deus que falou comigo. Irmão, comprei aquele troço verdão e com preto no meio, virou aquele espantalho. Troço muito chamativo, irmão. Eu usei aqui. Eu fui jogar ele duro, demorou. Irmão, você sabe quando que eu fui jogar ele, até os retalhos dele? Uma vez que eu vi, uma época que o pastor Aleluia estava pregando sobre panos que tinha um retrato do bicho. Quando eu olhei no meu pano, parecia que eu vi um gato preto no desenho daquele verdão. Irmão, chegou a me dar um troço. Joguei fora, irmão, pois por deixar levar. Entendeu, irmão? Então Deus muitas vezes, irmão, toca em nós aquilo que nós está comprando espantalho, uma roupa. Mas agora o tecido, irmão, com modéstia, né? As flores com modéstia. Não vai comprar roupa com desenho de jogador de futebol, time na camiseta, mulher maravilha, com desenhos de artista na sua roupa, não. Tem que ser desenhos, irmãos, tipo assim, florzinha, coisinha que não é idolatria do mundo. Vocês estão me entendendo, irmão? Entendeu? Né? Eu creio que o Senhor não vai condenar nós por isso. Amém? A outra coisa que ela falou lá sobre a mulher lá que morreu, eu fico quieta nessa parte, porque eu pedi uma palavra aqui, a palavra não deu muito, foi muito boa não, né? Eu prefiro deixar quieto, porque Jesus, obra não salva nós, viu, meus irmãos? Jesus, eu escutei o arrebatamento de um pastor que falou que ele morreu e lá o povo começava a justificar, eu fiz tanta coisa, mas usava o nome de Deus, mas não obedecia o que ele mandava. Usava o nome de Deus, mas não obedecia. E muitos arrebatamentos você vê nesse YouTube. Se você pesquisar no YouTube sobre Batão, pintada, missionária que era pintada, vaidosa, ela falava, uma da Assembleia de Deus, ela falava, Deus mostra onde eu vou passar a eternidade. Deus mostrou, no inferno, ela lá. E ela voltou, viu, meus irmãos? Arrebatou ela em espírito, cansado da missão internacional. E ela viu que ela ia se perder por causa da vaidade. Então, mas a pessoa é pastora, é cheia de obra, trabalha de noite, né? Prega bonito, mas se ele não tiver em santidade, irmão, esquece, porque trabalho para Jesus sem santidade não vai te dar direito ao céu, amém? Por a palavra que ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome nós pregamos o teu evangelho, profetizamos, nós expulsávamos os demônios, nós fazíamos tanta maravilha, nós pregávamos na praça, comia na mesa que é a ceia. Ele vai dizer, nunca te conheci, apartava de mim que praticais a iniquidade. Está fazendo tudo isso e está em pecado, então cuidado. Nós estamos vendo aí, pastoras, né, que está profetizando tragédia todo dia, mas você vai ver a unhona desse tamanho pintada, cabelo pintado, isso não vai dar certo. Esses dias eu pedi uma palavra, irmã, para a irmã Débora Miranda sobre o cabelo dela, mas a coisa tá feia. Não vai dar certo, se Deus não ter dó dela para falar para ela parar, não vai dar certo no último dia aquilo lá não, viu, irmãos? Eu ainda mencionei, meu pai, Cristina Santana, a cantora, seguiu o exemplo dela e muitas, e pedi a palavra a Deus, foi muito dura. Então, meus amados irmãos, para a salvação, se não parar com isso, não sei. Mas se ela for escolhida, uma hora Deus vai falar com ela. Amém, meus irmãos? É isso, amém? Então você está vendo as pregador, cantor se corrompendo tudo na vaidade do mundo, irmão. Entendeu, irmão? Não podemos ser igual ao mundo, tem que ser diferente, ser natural. A beleza em nós tem que ser do Espírito Santo, amém? Deixa eu ver no que mais. Então, sobre a violência eu já expliquei, sobre o casamento eu já expliquei, sobre, né, o que mais que ela falou?
sobre as roupas pintadas, sobre a mulher que morreu. O que mais? E outra coisa, irmã Nadir, quando você falar, fala assim, explicadinho, não precisa ofender os outros, debochar dos outros, não, mano. A Bíblia diz que se nós aborrecer o nosso irmão, humilhar ele, nós é assassino, não é só com arma de fogo. Você pode, como Paulo aqui falava, né? Até Pedro falava certas coisas, repreendendo, exortando, né? Falando que aquilo não é certo, mas é com cuidado. Agora Paulo deu uma peia de punição, mas ali ele estava punindo, mas não era ele, nem Pedro. Puniu, mas era pelo Espírito Santo, porque as pessoas fizeram coisas graves. Então não foi nem eles, foi o próprio Espírito de Deus que estava neles que puniram. Amém, meus irmãos? E cuidado com esse negócio de dizer Deus me revelou. Paulo disse, e até o anjo que descer do céu, falando outro evangelho que ele não tenha pregado, seja amaldiçoado, seja anatema. Porque Paulo diz o quê? Sobre o casamento. O casamento legal. Só a morte te dá o direito de casar. E se separar, quer marido, vai reconciliar com o que se largou. Se não dá para reconciliar, vai buscar Deus, continua com Jesus, Ele é seu tudo. Amém? Agora eu pedi a Deus uma palavra sobre você, irmã Nadir. Cuidado, irmã Nadir. Cuidado, minha filha. É preciso descer, viu? É preciso descer, porque Deus está bravo. Jeremias 50, no versículo 7 a 8. Todos os que as achavam, as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecamos contra o Senhor. A morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, sai da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações, da terra do norte de preparação contra ela. Dali será tomada e as suas flechas serão como as de valente. Herói, nenhuma tornará sem efeito. E caldeira servirá de presa, todos os que saquearam serão fartos, diz o Senhor, porquanto vós alegrastes e vos regozijastes, os saqueadores da minha herança. Amém? Porquanto vos engordaste como novilha no pasto, mugiste como um touro. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada e que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão. Aqui Deus advertendo, que eu entendi aqui, advertendo sobre Babilônia, sobre o mundo. Cuidado, irmão. Fica liberando coisa do mundo, não, de Babilônia, não, porque quem vai pagar o preço é a irmã, por aqueles que deu ouvido à irmã e for fazer coisa. Eu vi no comentário seu, irmã, a senhora falando, lá sobre o casamento, a outra vez, uma pessoa dizendo, eu estava sozinha, agora eu vou arrumar uma pessoa divorciada. E se ela casar mesmo aí e ela perecer, a senhora vai pagar por ela também, a senhora vai no mesmo barco. Ó, se eu ensinar uma pessoa a pecar, irmã Nadir, e todos que me ouvirem, ela vai perecer, eu também. Você está entendendo? Eu vou ser culpada pelo sangue daquela pessoa. Jesus disse uma coisa bem certa. Põe na cabeça de vocês, é melhor vocês entrar no céu fazendo a mais. Se a justiça de vocês não exceder dos escribas e fariseus, vocês não são dignos de mim. E se vocês fizerem só o que vos mando, que galardão vocês vão ter? E agora imagina não fazendo nem o que Jesus manda, irmã. Se casamento fosse tudo, irmã Nadir, Jesus tinha casado, Paulo tinha casado. Muitos eunucos lá não quiseram casar. Amém? Jesus escolheu 144 mil que não se contaminaram com mulher, do judeu.
Casamento não é tudo. Amém, irmãos? Casamento não é tudo não, irmão. Viu? É algo que a pessoa faz para casa, para ter os filhos, que é a bênção. Mas casamento é tribulação na carne. Amém? Paulo foi bem clarinho. Amém? Então não tem história. Agora, nada forçado vale. Ou engano. Fui enganado, o cara era casado, casei, não sabia. Você está livre. Porque todo casamento com casado, mesmo divorciado, mano, você estando solteira ou viúva, esse casamento não é casamento. Não, não é. Você está em pecado. Fornicação aí, em adultério e fornicação. O casamento só é válido quando você conhece a pessoa, aceita aquela pessoa e casa com ela. Como diz, numa boa, casa com ela, com amor a ela. Ou até muitos casam sem amor também, né? Mas casa porque quer. Sabe, ele é muito bom, muito trabalhador, né? Até por interesse, eu vou casar com ele. O amor vem depois, problema é seu. Esse casamento é válido, por quê? Porque você quis. Amém, meus irmãos? Você era livre e quis, amém, paciência. Mas agora casamento de criança, forçado aí, isso não é casamento, amém? Não precisa, casamento que o pai vende os filhos, o que é isso? As filhas, o que é isso? Não, isso não é válido, entendeu, irmão? Não é válido, é uma coisa tenebrosa, Deus é justo para defender, amém? Mas o casamento legal, então os pastores de Deus que pregam no YouTube contra, eles pregam a verdade de Paulo, mas e de Jesus com casamento legal. Jesus lá, quando ele estava falando lá para os judeus sobre a pessoa ali que, né, a não ser por causa de prostituição, era aquele casamento, fornicação, né? Era o casamento do judeu de primeiro, como Maria e José. Casou com José e ficou 1 ano sem ter nada com ele. Tanto é que a Bíblia relata que quando Maria apareceu grávida, né, pela virtude do Espírito Santo, José falou, quê? Como era justo dizer, eu vou sair de fininho, não toquei nessa mulher, mas essa mulher está grávida, Deus me defenda. Aí ele tentou deixar ela e não difamar ela. Tá vendo? A mulher estava desposada, que tinha que ficar 1 ano sem se juntar. É brincadeira, mas a mulher não aguenta, sabe nada hoje, né? Já conhece o rapaz, já está querendo deitar com o cara, misericórdia. Lá tinha que ficar, irmão, depois de casado, 1 ano, viu? Para poder concluir carnalmente o casamento. E ali Maria, apareceu, aí Deus disse, espera aí, manda o anjo lá. O anjo chegou, José, não tema receber a Maria como sua esposa, José, no tempo certo, né? Porque o que está nela é gerado do Espírito Santo, José. Então José esperou Jesus nascer, Maria terminar o resguardo para poder conhecer Maria. Amém, meus irmãos? Então é nisso que Jesus está falando lá. Mas você vê já em Romano, Paulo traduziu, enquanto, mulher, você não sabe não, que pela lei, como diz a lei, que enquanto a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, então a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele viver. Se ele estiver vivo, ela for de outro marido, será chamada adúltera, mas ele morto está livre da lei, aí não será chamada adúltera. Aí ele vai lá nas primeiras cartas de Paulo 7, e ali ele fala, né, a solteira, né, ali, se quiser casar, que casa, é melhor que ela se case solteira. Olha, até Paulo aconselhando ela lá. Lê, irmão, 1 Coríntios 7 inteirinho, que você vai descobrir todos os mistérios sobre o casamento. E a viúva? Eu pelo Espírito de Deus, né? Ele fala, olha, eu curo que eu tenho o Espírito de Deus, mas é melhor que se case só. Mas se não pode, casa. Mas contanto que seja no Senhor. Casa aí com o servo de Deus aí, irmão. Casa aí com a pessoa aí. Mas ele está falando que é melhor que ficasse só. E ele dá conselho também para até a virgem ficar só. Ele falou, vocês vão ter tribulação na carne, eu queria vos poupar, mas se vocês não podem conter a carne de vocês, casa, que é melhor vocês casarem do que sair aprontando por aí. Cada um tenha o seu par. E ele diz uma palavra que o povo começa a pôr sujeira aí, que Paulo disse assim, cada um paga a sua devida obrigação ali com o casal.
né? A mulher não tem poder sobre o corpo, nem o corpo do marido, não, a mulher tem poder sobre o corpo do marido e o marido poder sobre o corpo da mulher. Não é para fazer sujeira. É o seguinte, o marido quer a mulher, não é para ela negar. A mulher quer o homem, não é para ele negar. Viu, irmã? Não é para você dizer, estou com dor de cabeça, estou passando mal. Eu sei que não é brincadeira, é tribulação, você não está afim. Mas o marido te procura, você, como a Bíblia diz, não negue. Para não provocar o quê? A ira dele, arrumar aquela angústia. Como Paulo diz assim, olha, vocês, não fica aí, ó, na carne o tempo todo, não. Vocês tiram um tempo para orar, para que o diabo, um tempo para orar e um tempo para ficar junto com a mulher. Para o diabo não entrar no meio e fazer bagunça. Se você ficar só orando, porque quando você vai orar, jejuar, orando não, jejuar, né? Você tem que separar da sua mulher, você não pode ter nada com ela à noite. Você vai fazer uma campanha de 7 dias, conversa, os dois é crente? Então, conversa, vamos fazer uma campanha de jejum. Ah, eu não vou fazer jejum, então tá. Me permita que eu vou fazer, então respeita ele, e você respeita ela, né? Fica no seu cantinho, orando também. Pai, mesmo que você não queira jejuar, deixa ele. Não seja impedimento na vida do seu pai, amém? Então é assim, eu tiro um tempo para estar junto, um tempo para jejuar, para que o diabo não entra. Nem por causa da carne, você só fica na carne, ou porque você ora e não cumpre o papel do casamento que você precisa cumprir, né? Porque talvez você é muito espiritual, você nem se importa com isso, mas tem o seu cônjuge que é mais carnudinho e se importa, entendeu? Então tudo com temperança e ordem e decência, mas possui o seu vaso com santidade. Paulo diz, não é como a paixão do gentil lá não, que é um horror, né, irmão? É sujeira total. Não, é com santidade. O leite tem que ser sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Vai fazer bordel na sua casa não. Às vezes o marido tem desejo de ir lá no bordel e não pode. Quer fazer da irmã, né? Seja esperta, irmã. Senão vai tu e marido tudo cozinha. Fala, minha filha, acorda. Santidade em toda maneira de viver. Em toda. Deus diz, sede santo, porque eu sou santo, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Está bem explicadinho, não é provocação da irmã Nadir, não. Eu quero, irmã Nadir, que Deus te ilumine, que Deus não te deixe o diabo enganar. Não vai pedir revelação, não, porque o que está... Não pode haver uma revelação contra o que está aqui. Você está entendendo? Pode vir um anjo de luz e ali brilhando como o sol para mim dizer, mas Maria, Deus mandou te dizer que pode casar sim, divorciado, legal, pode casar sim, não deu certo, arruma outro. Eu vou dizer, como é que é? Minha Maria, Deus mandou lhe dizer, aquele anjo lindo de luz, né? A Bíblia diz que o Satanás se transfigura até dentro de luz. Eu vou falar como é que é, mas só que a Bíblia está dizendo em Gálatas 1:6, Paulo dizendo que se vir até um anjo do céu dizer, falar outro ensinamento que não é o que Paulo ensinou, para mim que sou gentia, seja anátema, seja amaldiçoado, está repreendido no nome de Jesus. Por quê? Porque aqui Paulo diz tudo sobre o casamento. Então, por que eu vou receber uma revelação ou ver um anjo lá todo de luz? Falar o contrário. A revelação tem que bater aqui. A revelação bateu aqui dentro da Bíblia, é de Deus. Não bateu? Não é de Deus. Porque eu conheci uma irmã da Deus e Amor que largou o marido, segundo o casamento, para servir a Deus. E ali ela teve uma revelação que podia e ela casou com um camarada. O marido dela era bonito, o segundo marido dela era bonito. E ela casou com um homem que não tinha, tão feio que não tinha mais espaço. E quando ela casou, ela veio a verdade, ela passou mal, teve uma criança, o pai morreu, aí ela ia conversar com a gente, ela vinha chorando.
Ô, irmã, deu ouvido. Eu fui enganado, olha aí agora. Caiu a ficha, não gostava do homem, tinha uma criança pequena. Eu estou sem fazer nada para Deus, porque dentro da igreja não trabalha em adultério, Deus é amor, amém? Tem gente que odeia a doutrina da Deus é amor, mas é a doutrina do Espírito Santo, irmão. Irmão, Júlio César fez um vídeo esses dias, eu vi lá a capa. Igreja Deus Amor, doutrina do inferno, eu disse, misericórdia. Blasfemou contra o Espírito Santo, irmão. Porque ela é doutrina de Deus, irmão, é doutrina do Espírito Santo. A Igreja Deus Amor foi o Espírito de Deus que fundou. Amém? Que você vê que ela é uma igreja completa. É oração, jejum, trabalho para Jesus, né? Agora está recolhendo os mendigos da rua, dando apoio, aqueles que querem trabalhar, cuidar dos drogados, enfim, dando assistência jurídica. Tem o asilo dos velhinhos, das crianças abandonadas. Amém? Tem um trabalho também lá no Nordeste. Você está entendendo, irmão? De cesta básica também, tem o trabalho completo. Em outros países, para todo canto. Então, tem gente que odeia Deus e amor. Blasfema missionário. Não, irmão, é missionário coisa nenhuma, não. É o Espírito de Deus. E quando você vai ver o que o missionário ensinava, está tudo dentro da Bíblia. Amém? Então, se a pessoa está ensinando, está dentro da Bíblia, glória a Deus. É do Espírito Santo. Então, nós não podemos... Se você falar com a obra do Espírito Santo, é do inferno, é do diabo, irmão, você está blasfemando contra Deus. O diabo não quer santidade, não. Ele quer que você transgride a palavra. Agora, uma igreja está dizendo para você santificar, você está dizendo que é o diabo? O capeta gosta da sujeira, irmão, do pecado, da lasciva, carnalidade, rebeldia, vaidade. Irmão. Ele gosta tudo disso. Então, é aquilo nada a ver. Que tem lá o pastor que foi arrebatado, que morreu e foi arrebatado e voltou? O pastor que só vivia para Jesus disse que tinha lá. Não, a Bíblia cobre tudo. A graça cobre tudo. Cobre o pecado do passado. Se aceitou Jesus, você tem que obedecer, viver uma vida santa. Amém? Então, muita gente lá enganada, tampava a cara, ficava desesperado lá, que era como o juízo final demonstrou para ele. E o pastor estava morto, irmão. Ele pediu a Deus para voltar para quê, irmão? Para orar. Porque ele fazia a obra de Deus e não orava. Amém? E Deus teve dó e ele voltou. E a vida, né, tira mais tempo para orar. Né? Porque o evangelho verdadeiro você tem que orar. Como o missionário fazia, orava. Orava muito, jejuava muito, lia muita Bíblia e pregava. E a santidade, esse que é o evangelho perfeito. Amém? Aí onde aconteceu os milagres grandes e terríveis, até defunto levantava do caixão. O evangelho verdadeiro é isso. Amém? Agora o evangelho nada a ver, amor, carnalidade, vaidade, divórcio, cuidado. Porque tem muitos que pregam até uma doutrina, mas apoia divórcio normal, né? O divórcio do casamento normal, de casar de novo. O divórcio eu até concordo, se largar o cabo que não presta. Porque você corre risco de vida. Mas agora, segundo o casamento, irmão, é só depois da morte dele. Amém? Segue sua vida com Jesus. Porque tu vivia numa tribulação dos infernos. Tu ficou livre, por que tu quer cair em outra? Hã? De glória a Deus, e vai servir a Deus, se enche do Espírito Santo, da graça de Deus. Vai trabalhar, por isso que eu falo, jovem, estuda, tem uma profissão para quando você casar, porque o casamento não é segurança para ninguém não, irmãos. Nem no meio dos crentes hoje em dia, viu? Você falou, vai trabalhar. Eu não tinha profissão. Eu fui ser o quê? Doméstica, diarista. E uma faxineira excelente, que as patroas ficavam me esperando. Não era que eu ia atrás, não. Ficava a fila esperando eu. Porque eu limpava, elas não mandavam eu fazer nada, não. Eu só chegava a dar uma olhadinha pro teto, para baixo. Eu limpava do teto em cima. Eu fui em um emprego, a outra dizendo, fulana, você não sabe o que aconteceu, o quê? Mas olha, eu conheci a Dona Maria, ela faz uma faxina tremenda, tudo muito limpinho, as caras maravilhadas. Amém, irmãos? Hoje eu não posso estar nessa função por causa dos ossos, né? Do pé. Mas as patroas ficavam me esperando, irmã. Uma faxineira excelente. E teve uma época que eu sustentava a minha casa só com essas faxinas, comprava de tudo para meus filhos, pagava aluguel, a luz.
Eles comiam do bom, do melhor, vestia com a faxina. Porque até hoje dá dinheiro, viu? Aqui em São Paulo, uma faxina é R$200, irmão. E simples, uma faxina simples, R$200. Você já imaginou? Você trabalhou na semana todinha, de segunda a sábado, ganhando R$200? Um mês, o tanto que você tem, você cuida da sua casa, seus filhos. Amém? Mas tem profissão leve, né? Você estudando. Arruma uma profissão de você casar, minha filha. Viu? Falando pro solteiro. E homem também, arruma uma profissão, estuda, viu? É. Meu filho, isso conta muito com o casamento dar certo também, viu? Mulher não quer viver de beijo e abraço e de sexo, não. Ela quer as coisas. E aí destrói o casamento, viu? A necessidade, falta das coisas, irmão. Irmão. Eu sei o que é isso, viu, irmão? Então tá, meus irmãos, espero ter ajudado. Deixa eu ver, meu Deus, falei tudo, Canadá. Deixa eu tentar trazer o que ela falou. Ela falou sobre o casamento, sobre o perfume, sobre roupa estampada. Eu concordo, assim, o exagero, né, mano? Roupa de idolatria, de jogador, de desenho. Tire isso de você, né? Roupa muito chamativa, né? Os vestidos todo floradão, com o tamanho da mão todo berrante. Isso aí também não é muito bom, não, né? Mais discreto, né? Como Deus me mostrou lá, compra isso. Aí você é muito apagado, né? O próprio Deus me ensinando. Amém, meus irmãos? Perfume você tem que orar neles e não pode ter nenhum artista. Não pode ser perfume de artista e nem de Bolsonaro. Ô Jesus, é ironia do destino, né? Mas apresenta a Deus o perfume que você comprar, pede para Jesus ungir. Pede para Jesus ungir sua roupa quando você comprar, seu calçado. Sua comida no mercado também, que eu não falei uma vez, no mercado, quando eu era solteira, ele tinha altar lá dentro. E a irmã falava, sabe aquele mercado ali? Sim, tem um altar lá dentro, não compra nada aí não. Então apresenta tudo a Deus, a feira sua. Você não sabe quem plantou? Você sabe quem é o dono daquela plantação? Não, está ali, você não sabe. O mercado, você sabe quem é os produtores daquele mercado, as fábricas, as importações de onde vem, você não sabe. Então, o segredo qual é? Ora a Deus e repreende. Jesus disse que ainda que você comer uma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Pode estar oferecido para o capeta, o Satanás. Se você apresentou a Deus, o bicho cai por terra, é santificado, você vai comer, nenhum mal vai te acontecer. Uma roupa também, você sabe quem fabricou, você não sabe, ora ao Senhor. Amém, meus irmãos? Tudo na oração é santificado, diz a palavra de Deus. Tudo você tem que orar. Me ajuda a ser fiel, Pai, orar, não esquecer de nada. Me faz lembrar, meu Pai, misericórdia. Vocês aí também. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a irmã Nadir. Irmã Nadir, se você tiver uma revelação, tiver dentro da Bíblia, amém. Se não tiver, não passa. Porque Deus é requerido da irmã, amém. Deus está bravo com a senhora. Não pega, não apoia as coisas do mundão, não. Viu, minha amada? Não, porque Deus fica bravo. Amém? E Deus ficando bravo com nós, e se nós chegar a morrer, nós está frito. Deus tem que estar alegre conosco. Amém, meus irmãos? Então é até aqui. Deus abençoe. Vai valer a pena ser assistido, porque pelo menos você aprendeu. Amém, meus queridos? Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Primeiro lugar, meu Pai, eu estou aqui respondendo aquilo que a irmã Nadir falou que é verdade, né? Eu só dei uma arrumadinha nos detalhes que faltou. E ela falou um nome lá de um trem, lá de um casamento, um nome esquisito lá, que eu até esqueci o nome. Eu peço à senhora que depois traduza, por gentileza, tá direitinho, né? Não precisa debochar das pessoas, não. Traduza, irmão, isso é assim, assim, assim. Amém? Aquilo que a senhora estiver falando na verdade, irmã Nadir, jamais eu vou tocá-lo, não, porque o que é verdade pertence a Deus, jamais eu vou falar. Tocar, não, eu vou dizer, como diz, consertar, para a alma não perecer no inferno, não. Se a senhora estiver falando que for verdade, eu apoio, tá certo, irmã Nadir, tá certo. Mas o que a senhora falar que correr perigo a uma alma, eu vou corrigir. Por quê? Porque eu quero ganhar visualização? Não, irmã Nadir, porque eu não quero casar, não vai pro inferno, porque o meu canal não é para ganhar dinheiro, viu? Ganha dinheiro aqui não, minha filha, viu? É para as almas. Amém? Senhor, pelo lugar, abençoe a irmã Nadir, ajuda ela, Pai, ajuda ela. Não deixa ela querer inventar a doutrina dela, não, ela vai sofrer o mais duro juízo, Pai, misericórdia dela. Só sabe, Pai, que eu oro por ela desde que ela começou o canal.
E de primeira hora que eu não tinha canal, que eu brigava com as pessoas nos comentários por causa dela, meu pai. Mas ela não falava, né? Eu tinha ela como a mulher perfeita da doutrina. Ela ainda não tinha mostrado ainda as coisas que ela está revelando agora. Mas agora, depois que ela falou lá aquele negócio lá do segundo casamento, aí me inculcou, me deixou eu com o pé atrás. Mas só, meu Deus, que eu trouxe, né? Eu falei a realidade, como que tem que ser. O casamento que é ignorado por Deus, né? E o que Deus uniu e nada pode separar, só a morte. Então, há uma explicação para tudo nessa vida. Abençoa ela, abençoa todos aqueles que vão ouvir aqui, né? Não estou querendo o mal dela, eu sei que ela cuida de um rebanho, né, Jesus, né? Aqueles que, principalmente aqueles que não tiver problema com casamento, é fácil de ir para o céu, porque o ensinamento dela não é ruim. Mas tem certas coisas que pode complicar a vida de muitos. Então, que o Senhor tenha dó dela, fala com ela e faz a tua obra completa. Como a mim também, me dá para mim a vitória, fala comigo, me orienta, como o Senhor orientou, né? Que não é para nós ficar muito no celular, é para ficar limitado. Porque nós temos que tirar o tempo para orar. Depois que eu limitei, irmão, até orar mais, orei, minha vida mudou. Você está entendendo? Minha vida mudou. A graça de Deus. Porque muitas vezes, se só na vida uma aqui, outro ali, outro lá, e à noite tem live dos fofoqueiros, crendo tá lá na live, horas lá, confirmando a fofoca do fofoqueiro. Em vez de você estar orando, você está assistindo live de fofoqueiro, menino. O lago de fogo é terrível, meu filho. Acorda pra vida. É claro que é bom você ouvir no YouTube um ensinamento da verdade, é muito bom. Porque você vai, eu já faço só 2 vídeos na semana, o máximo 3, né? Para não ocupar o tempo de vocês, para vocês irem na igreja, para vocês orar ao Senhor. Amém? Mas aqui tem a verdade da salvação para você ir para o céu, meu filho. Se você der ouvido o que a irmã Maria fala aqui, não a irmã Maria, mas o que Deus ensina através da irmã Maria pela Bíblia, tu terá um galardão no céu, a morada divina. Amém? Tem mistura aqui não tem jeitinho aqui não. Que Jesus disse que não pode, não pode. E se você caiu, se arrepende e deixa o pecado, que você alcança a misericórdia, que Jesus falou. Aquele que peca, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. O Pai abençoa todos os meus inscritos. Eu tenho orado por eles, tu sabe, Pai. De noite eu tenho orado por eles, feito campanha por eles. Agora a benção cabe o Senhor. O trabalhar cabe o Senhor. É contigo, meu Deus. Dá vitória a cada um. E para mim, e para minha família, para os meus filhos. Continua guardando, cobrindo com o teu céu. Continua comigo, continua conosco. Guardando nossa parentela e salvando, Pai, de perto e de longe. Ó Deus, sei conosco. Nos abençoe e nos ajuda, que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus amados, no nome de Jesus. Está o esclarecimento, né? Verdadeiro para glória de Deus, a alma de vocês.